O Senhor tem nos tocado profundamente com a exposição do Evangelho. O Senhor tem nos falado que a exposição do Evangelho não é apenas evangelística, mas que ela é a oferta na qual, quando é apresentada diante de Deus, o Senhor responde com a sua presença. Nessa palavra, é a palavra do Evangelho, é o Evangelho sendo pregado. Então, nós sentimos que tem algo de fresco pairando sobre nós, do Senhor, e nós estamos sedentos por isso. Às vezes, quando a gente ouve o Evangelho, a gente pensa, nossa, mas eu já sou crente, né? Parece que tem... Ou então o Senhor vai me lembrar dos meus... da obra dele por mim, e eu vou ser grato. Mas isso está envolvido. Mas também está envolvido no fato de que a exposição de Cristo crucificado atrai a presença de Deus. Porque Cristo é a oferta agradável, aceitável a Deus, da qual o Senhor responde com a sua presença. Então essa é a nossa expectativa de toda vez que subirmos aqui para falar da obra de Jesus. A nossa expectativa é que o Senhor venha. O nosso desejo é que o Senhor venha com poder sobre nós. Nós queremos agradá-lo. Nós queremos testemunhar da obra que Ele fez. Que Ele seja o centro. Pai, eu oro para que você venha me guiar nas minhas palavras, que você venha nos guiar em nossos pensamentos nessa hora. Nós queremos olhar para Ti, nós queremos desfrutar, nós queremos meditar juntos, nós queremos ser alimentados nessa manhã e nos alegrar com a Tua obra poderosa por nós. Eu peço que você nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus, da sua obra, o seu caráter, a sua vida. Faça isso em nós, Senhor, em nome de Jesus. Então nós vamos continuar com a exposição do livro de Romanos. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. O meu objetivo é que a gente fale do capítulo inteiro. Não vamos ler o capítulo inteiro, vou ler algumas porções enquanto a gente faz essa exposição. Uma coisa que é muito clara é que Romanos 6, nitidamente, é uma continuidade do pensamento de Paulo no capítulo 5. Então, no capítulo 5, ele vai dizer que onde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus, superabundou a graça de Deus. E no início do versículo 1 do capítulo 6, ele faz uma pergunta. Na verdade, aqui eu anotei algumas perguntas, eu quero ler. Foram 3 perguntas. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Essa é a primeira pergunta. E ele responde, de maneira nenhuma. E aí a segunda pergunta é quase uma pergunta retórica. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aí Paulo depois vai fazer uma terceira pergunta. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, o meu objetivo nessa manhã é voltar para o acontecimento central da história, que é a cruz, e olhar para os efeitos reais
e atuais e presentes e eternos nas nossas vidas. Qual é o efeito dessa morte? Qual é o efeito dessa ressurreição? Qual é o efeito dessa nova vida? Acontece muitas vezes que uma vida morna, ou uma vida onde o pecado muitas vezes nos esbofeteia e nós apanhamos dele, nós acabamos, de alguma forma, esquecendo e não nos apropriando da realidade do que Cristo fez por nós e da obra presente, poderosa e eterna na vida de cada um de nós. Parece que, de alguma maneira, aquelas verdades elas vão se diluindo. E você vai se olhando diante de Deus e diante dos irmãos como alguém que nem nascido de novo é. Quem já teve essa sensação? Será que foi só eu? Só eu? Isso acontece quando nós paramos de nos apropriar das verdades do Evangelho. Nós paramos de olhar a profundidade da obra sacrificial de Jesus. Por isso que Paulo fala que ele não cansa de dizer sempre as mesmas coisas. Porque ele sabia que era isso que ia manter a fé viva dos irmãos. Por isso que ele fala: irmãos, quando eu estive convosco, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. E a cruz para a gente, evangélicos, principalmente essa figura de um homem crucificado. Eu cresci ouvindo os crentes criticando os crucifixos católicos. Porque o Jesus já não estava mais ali, e que uma grande baboseira. Esse homem pendurado no madeiro, essa figura, é poderosíssima. Então eu gosto muito da cruz católica, tá? Mais do que a cruz vazia. A cruz vazia também é bonita, mas a cruz com o homem pendurado, essa é poderosa. Porque essa é a exposição desse sacrifício eterno e poderoso, do qual Deus vem. Então aqui Paulo ele começa a falar dessa morte e dessa ressurreição. Depois dessa primeira pergunta, dessa segunda pergunta, ele vai dizer, quando ele pergunta, vocês não sabem que quando vocês foram batizados na sua morte? E ele responde o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então ele está falando que nós morremos com Cristo, mas o batismo tem esse voltar das águas que simboliza essa vida de ressurreição, que simboliza essa nova vida. Então, se um dia você recebeu a Cristo e você foi batizado, se pela fé na verdade do Evangelho, pela fé nesse fato desse homem que morreu e ressuscitou, ao nos apropriarmos dessa realidade e pela obediência você descer as águas no batismo, você está se unindo com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Amém? Você está se unindo a Cristo na sua ressurreição. E a gente canta, eu nasci de novo. No batismo, sempre, Quase sempre. Mas é verdade, irmãos. Isso é verdade.
nós fomos batizados na sua morte, nós fomos sepultados com ele na sua morte. Ou seja, o velho homem foi crucificado. Enquanto eu escrevia e meditava, eu me imaginei agarrado com Cristo, descendo com ele até as profundezas da morte. Porque eu sozinho não voltaria de lá. Eu sozinho não voltaria de lá. E eu me imaginei quase que na carcunda, assim, sabe? Agarrado em Cristo e voltando com ele, porque a morte não pôde deter o autor da vida. E isso é o batismo. Estou agarrado com Cristo na sua morte e subo para a sua ressurreição, porque a morte não pode detê-lo. A fé no Evangelho faz isso com você e comigo. Estamos vivos com uma nova vida, como a vida do ressurreto. A vida que você vive agora é a vida do ressurreto. É a vida de Jesus. É uma vida pulsante que cresce para amar a Deus. Então ele fala: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, porque quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então existem essas duas coisas que acontecem. Você morreu com Cristo para que esse corpo inclinado às paixões carnais seja destruído. E não só isso, para que agora você, ressurreto com Cristo, possa viver para Deus. Viver para Deus. Antes vivíamos para as nossas próprias paixões, os nossos desejos, éramos escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos anseios, das nossas vontades. Hoje não mais. Versículo 11: desta forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E essa palavra aqui, considerem-se, é uma palavra muito importante. É uma palavra grega chamada logizomai. Logizomai. Para nós, considerem-se, parece alguma coisa tipo, quase finja. Ou viva como se, né? Tem gente que se considera rico, né? É como é que fala? Um transrico, né? Se sente rico, mas não tem dinheiro na carteira, né? Não dá para fazer cirurgia na carteira, né? Não dá para mudar essa realidade. E ele fala: considerem-se mortos. Logizomai é uma palavra que era muito usada na contabilidade. Fala de resultado de uma soma. Considerar um cálculo. Então essa palavra, ela fala de algo concreto. Ela não fala de algo subjetivo, como eu vou agir como, agora eu vou me considerar. Não, agora que você sabe que Cristo morreu pelos seus pecados e pela fé você morreu e ressuscitou e vive uma vida nova,
Com base nessa equação, o resultado é esse. Qual? Você está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Fato. Cálculo. Resultado final. Algo concreto, algo objetivo. Considere-se mortos. Não é porque agora eu vou me considerar. Igual quando você tem um amigo vacilão, mas você considera ele legal. E na verdade ele não é. Não é isso. Não olha para o irmão vacilão do seu lado. Queria pedir água. Se alguém pudesse trazer água para mim, seria muito bom. Então, já que agora você sabe desses fatos, isso é pela fé, realidade. É fé num fato. Considerar é fé no fato. Se você tem, sei lá, 5 mil reais no banco, você não vai querer fazer uma viagem de 10 mil reais. Se o Nubank liberou muito limite, pode ser que você faça. Só que aí não é fé, é imprudência mesmo. Então, quando você tem uma quantia X e você vive de acordo com aquela quantia, você está considerando de acordo com um fato, não com uma coisa que não é sólida, né? Que não é fato. Com base nisso, ele vai dizer agora: ele vai falar agora sobre como a gente vai lutar contra a carne. Ué, mas eu não morri? Eu não morri, eu não vivo com Cristo? Esse não é o resultado dessa equação? Sim, é. Agora que eu estou morto, eu não estou morto para o pecado, eu não vivo para Deus? Sim, justamente por isso, que essa é a sua condição real, legal, diante de Deus, diante dos anjos, diante de Satanás, que esse escrito de dívida foi rasgado, que você é perdoado e tem uma nova vida, uma vida que é a vida do ressurreto, é a vida de Jesus. Ele vai continuar dizendo: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Esse é o imperativo. Não permitam. O que significa? Você está no controle. Não permitam. Essa vida nova que habita em você está no controle, para que você possa obedecer esse imperativo. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. É interessante que ele vai falar que nós vivemos à semelhança da ressurreição de Cristo. O que isso significa? Significa que a nossa ressurreição ela ainda não é completa. Significa que o pecado ainda exerce um tipo de força gravitacional sobre o nosso corpo, a nossa carne, os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa alma. É possível que você continue deixando, ou que em tempos você permita que o pecado continue dominando o seu corpo, fazendo com que você obedeça aos seus desejos.
Outro imperativo: não ofereçam. Não, é o versículo 12 e o versículo 13 agora. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Então são dois imperativos aqui que eles dão eles fazem uma alusão a um controle que agora nós temos. Eu não ofereço. Se eu não ofereço porque é algo que eu tenho. Se eu não permito, é algo que eu tenho. É um poder que foi me dado. É o poder para resistir ao pecado. E ele relembra de novo dessa nossa vida, dessa nova vida. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E aí eu lembrei, enquanto eu lia, dos relatos de experiência quase morte. Já viram? Tem muito na Discovery, no YouTube também tem muita coisa assim. Eles chamam de experiência quase morte. São pessoas que viram a morte pela greta, né? Pessoas que quase partiram. Aquelas pessoas que voltam falando: eu vi um túnel branco, né? E eu vi meu pai, eu vi um ET, eu vi qualquer coisa. A pessoa teve uma experiência onde ela quase partiu, de verdade. Porque ela ficou talvez morta por alguns minutos e conseguiram ressuscitá-la. E eu fiquei refletindo nessa experiência de quase morte e percebendo que na maioria das vezes essas pessoas têm a vida transformada. Ainda que ela vire budista depois, ainda que ela decida vender os bens delas e viver na simplicidade, porque é uma experiência que marca profundamente a vida da pessoa. Porque ela se deparou com a fragilidade da vida temporal. E diante da fragilidade da vida temporal, ela começou a pensar em termos de valor. O que realmente importa? Pode perceber, dificilmente alguém que teve uma experiência como essa, uma experiência de quase morte. Mas nós tivemos uma experiência mortal, irmãos. Nós passamos pela morte. Mas nós voltamos à vida. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. A realidade de que eu morri com Cristo e de que eu também agora participo da ressurreição, da sua ressurreição, deveria mudar completamente os nossos valores, a nossa perspectiva da vida, do tempo, do que realmente importa. Porque o arrependimento é essa mudança de mente. Existe uma mudança de atitude que acompanha essa mudança de mentalidade. Então nós precisamos crescer em arrependimento, e crescer em arrependimento é cada vez mais se conformar com a realidade de que a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É deixar a verdade do Evangelho e renovar a minha mente, mudando os meus valores, minhas percepções, minhas perspectivas, aquilo que eu valorizo, a maneira como eu olho o tempo, a maneira como eu olho a vida. E qual vai ser o resultado disso? O resultado é que agora eu vou oferecer os membros do meu corpo como instrumento de justiça. Eu vou oferecer a Ele, a Deus.
E como resultado, o versículo 14 diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí Paulo começa a usar uma outra figura, que não é mais só o resultado de nova vida, e de morte, e de ressurreição, mas é esse processo agora de obediência. E eu coloquei o título aqui de uma nova escravidão. Só que quando eu escrevi uma nova, a palavra escravidão feriu a minha carne, feriu o meu ego. Porque ninguém quer ser escravo. Porque o pecado imprimiu em nós a mentira de que nós somos livres. Você sempre vai servir a alguém. Eu ia escrever uma nova servidão, só para... que no fim é a mesma coisa, né? Mas só para diferenciar, porque a palavra escravidão, para mim e para a história, e para todos nós, ela é muito negativa, né? Então ele vai dizer agora, a partir do versículo 14, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. E essas duas frases, elas estão em justa posição. Porque estar debaixo da lei é estar debaixo do jugo da escravidão da lei. E qual é o problema? O problema não está na lei. O problema está em nós. Então a lei testemunha contra nós. E a lei é perfeita e boa. No capítulo 7, Paulo vai continuar falando isso. Mas a lei, ela nos mata. Porque nós pecamos. Porque todos pecaram. Estão fora. Estão do lado de fora. Estão destituídos da glória de Deus. Então, se está debaixo da lei, é estar debaixo do jugo da lei, está debaixo da graça, é estar debaixo do jugo da graça. Então, quem está debaixo da graça é escravo da justiça. E quanto a graça é mal compreendida. A graça é compreendida em termos de libertinagem, permissividade. Antes Deus era exigente na sua lei e agora Ele é inclusivo. Agora Ele é cheio de empatia. E agora Ele te recebe, mas Ele não requer nada de você. Não é verdade. Estar debaixo da graça é ser escravo da justiça. Então ele vai dizer no versículo 16, na segunda parte: tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos. Tornam-se. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecerem como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Ele vai falar escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Aí começa a boa notícia. A boa notícia é que esse novo Senhor, Ele é bondoso. Esse novo Senhor, Ele está nos atraindo. Esse novo Senhor nos tirou da morte e está nos levando a um tipo de obediência que nos leva a uma vida justa. Então tem dois tipos de obediência, uma que leva à morte e outra que leva à vida.
E eu gosto muito do versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, o antigo Senhor era alguém que enganava. O antigo Senhor era alguém que nos odiava. No capítulo 7, ele vai falar que o pecado, ele nos enganou. E ele produziu morte. Aquilo que era para conduzir vida, me atraiu e me enganou, ele fala, e me matou. Mas no regime da graça, esse Senhor agora está trabalhando no nosso interior para que nós venhamos a obedecê-lo de coração. De coração. Esse Senhor, ele é tão bom que nós voluntariamente furamos a nossa orelha. Conhecem essa figura? Quando um escravo, ele amava o seu senhor, isso no mundo antigo, ele decidia ficar ali como escravo para sempre. Ele decidia ter os filhos dele ali, ele decidia criar a família dele ali, e ele dizia, eu te amo, e eu estou agora furando a minha orelha como um sinal de que voluntariamente eu me entrego a ti para sempre. Porque antes, quando você tinha o ano do jubileu, você tinha o escravo tinha a oportunidade de ir embora. Mas aqui ele está dizendo, graças a Deus, porque embora vocês eram escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Isso aqui eu achei muito interessante. Do que ele está falando aqui? Que forma de ensino é essa? Que tipo de obediência é essa agora? É a obediência ao Evangelho. É a obediência à palavra de Deus. Eu não vivo mais para obedecer os meus instintos. Eu não vivo mais para obedecer aquilo que eu acho, aquilo que as pessoas acham. Se o meu casamento não está indo bem, as pessoas geralmente têm conselhos para te dar. Viva feliz. Viva bem. Eu tive um psicólogo que muitas vezes na conversa com ele sabia que eu era cristão, mas ele deixava escapar um carpe diem assim, né? Ele deixava escapar do tipo, faz o que te faz bem. Nossa, mas isso está te incomodando, né? Por que você não cede a isso? Para que isso não seja mais um empecilho, uma dor. Essa é a mentalidade da carne. Faça aquilo que você julga ser o correto. A mentalidade do Espírito é a forma de ensino que nos é transmitida através da palavra de Deus. Então, porque eu sou escravo da graça, eu sou escravo da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que me direciona. Minhas opiniões não importam mais. O que eu acho não interessa mais. Mas o que a palavra de Deus diz, isso sim é o que importa. Então, o nosso coração enganoso nos atraía a todo tipo de desejo, de instinto. Mas agora, com o meu coração sendo conquistado, o meu coração é inclinado à obediência à palavra de Deus. Porque ali eu encontro justiça. Porque agora eu sou escravo da justiça. E a palavra de Deus revela a justiça de Deus.
E muitas vezes, isso vai ferir a sua carne profundamente. Muitas vezes, isso vai te decepcionar profundamente. Porque você está cheio das suas opiniões. Porque você está cheio da sua justiça própria. E a justiça que agora guia a nossa vida é uma justiça fora de nós. Sim, ela é imputada a nós, mas ela vem a partir da obediência da fé na palavra de Deus. E aí o versículo 18 ele vai falar: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. É como se o cara saísse de uma grade e entrasse em outra. Saiu de uma prisão e agora você entrou em outra. Porque você foi conquistado, você foi atraído. Você ouviu esse chamado irresistível. E você falou: eu não quero ficar nem no meio, porque eu sei que não existe meio. Então você foi liberto do pecado e você se torna escravo da justiça. E isso aqui é maravilhoso. Porque qual é o resultado dessa obediência? A obediência à carne tem resultados. E aí no versículo 20 e no 21, ele faz outra pergunta. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas nas quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então, quando você estava livre da justiça, sem Deus, sem Jesus, pobre, perdido, pecador, qual é o fruto? Se não são coisas que nos envergonham, porque o fim delas é a morte. Morte, ele fala maldade acrescentando maldade. Ou seja, é uma maldade que só desce a ladeira. Você estava destinado a mais maldade. Morte e impureza. E na nova vida do Espírito, nós temos justiça, santidade e, por fim, a vida eterna. Quero finalizar lendo Romanos capítulo 6, finalizar essa parte, mas eu quero ler a partir do 22. Esse versículo 6:23, ele é muito usado no evangelismo, porque ele contém uma ameaça. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ênfase aqui, irmãos, é a vida eterna que é nos dada. A ênfase aqui é o fruto que a gente colhe, é a santidade. Sim, a recompensa do pecado é a morte, e isso ele está discorrendo o capítulo inteiro. Mas a boa notícia aqui é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E João 17:3 vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Poder conhecer a Deus e a Jesus Cristo hoje e desfrutar e receber santidade e receber pureza
e ter a nossa mente transformada, nesses momentos onde nossas opiniões são feridas pela verdade, pela justiça da palavra de Deus. Eu estou sendo moldado, eu estou sendo transformado, a vida do ressurreto em mim vai me tornando cada vez mais parecido com Ele. E um dia, na ressurreição dos mortos, essa força gravitacional do pecado, que ainda a Bíblia é repleta de advertências, não ofereçam, não permitam, isso já não exercerá nenhum tipo de força sobre nós. Esse é o Evangelho de Jesus, que destrói o corpo do pecado, que nos mata. É uma morte maravilhosa, é a morte do ego, é a morte do eu, é a morte das minhas opiniões, é a morte até dos meus gostos, para que agora eu, como escravo da orelha furada, me submeta voluntariamente a esse Senhor que é bom, que oferece vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé?